versículos 15 em diante. Preste bem atenção, eu vou pedir um pouco da sua atenção, por favor, não converse, não se levante, a não ser que seja extremamente necessário. Nós tivemos hoje pela manhã o primeiro Família Day de 2025 aqui nesta casa. E o que é o Família Day? Quem estava aqui nessa manhã de hoje? Meu irmão, eu acho que eu só vou comer para a semana. Porque olha, quando eu cheguei, os pratos começaram a ser colocados ali nas mesas. Ana Andréa, né? Ana Andréa é uma benção. Malha para comer, né, Ana Andréa? E aí o que acontece, irmãos? Eu vi os pratos ali, as bandejas, e eu comecei a ficar preocupado. Eu chamei o Wilma e a Abdiel e disse: olha, qualquer coisa a gente corre ali e compra o famoso galeto nosso de cada dia, dos domingos, né? E aí, mas o Wilma falou: não, pastor, não vai precisar não, amém. E as pessoas foram chegando, irmãos, foi tanta comida. Nós tivemos, até manjar nós tivemos, literalmente falando. Nós tivemos dobradinha, espetacular. Feijoada, espetacular. Nós tivemos pastelão de camarão, meu Deus do céu. É pastelão? É o que? Como é o nome mesmo? Gratinado de camarão. Nós tivemos macarronada. Nós tivemos bacalhau, parecia uma ceia de Natal, irmão. Sério, olha, foi um banquete. As pessoas comeram, repetiram. Meu Deus, olha, saímos daqui, sabe, eu quase ia para casa correndo para poder fazer digestão. Porque saímos daqui, olha, bem fartos. Foi uma manhã maravilhosa. Ainda tivemos sobremesa, porque o banquete é completo, não é verdade? Então foi uma manhã maravilhosa. E o que é o Família Day? É o dia em que nós nos reunimos, o primeiro domingo de cada mês, nós vamos estar nos reunindo aqui pela manhã, para estarmos juntos, participamos da mesa, amém? E aí você prepara aquele banquete maravilhoso na sua casa, né? Aquela comida maravilhosa, e consagra ao Senhor, e traz, não é para você comer sozinho, é para nós comermos. Então cada um traz a sua porção. Quando nós juntamos, meu Deus, só vou pedir para os irmãos, né, que na próxima vez nós vamos fazer um jejum para poder comer, porque se tomar café, o negócio fica difícil. Mas foi muito bom. Eu quero agradecer a Deus pela vida de todos que estiveram aqui pela manhã com seus familiares. Foi maravilhoso, foi bênção dos céus, em nome de Jesus. Então, próximo Família Day acontece no primeiro domingo de fevereiro, em nome de Jesus, amém? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 23, versículos 15 até o 18, diz o seguinte: quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. E disse o seguinte: não tenha medo, disse, o meu pai não porá as mãos em você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo em comando. Até o meu pai sabe disso. Os dois fizeram um acordo diante do Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Amém? Baixe a sua cabeça, Pai. Continua a ministrar os nossos corações. Que essa noite e essa palavra, sim, Senhor, possa, Senhor, Deus arrebatar os nossos corações. E saímos aqui, Senhor, cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Querido, nós queremos falar sobre quem somos nós nesses dias. Que tipo de filho nós somos. A Bíblia nos mostra lá em Romanos que existe dois tipos de filhos. No grego, um é chamado de teknon e o outro chamado de huios. E o que é teknon? São filhos, mas são filhos ainda pequeninos, são crianças, são imaturos. E nós percebemos que as igrejas hoje estão cheias de teknon, filhos que não amadureceram, que são cheios de mimimi.
cheio de não me toque. E qualquer coisinha fica bochechudo, enraivecido, deixa de vir para a igreja, basta que a palavra não lhes agrade, basta que o culto não seja no formato que ele gostaria que fosse, porque eles estabeleceram um modelo, e quando o modelo não lhe agrada, eles vão embora, e não se despedem, não falam nada, simplesmente somem, porque eles são imaturos. Lá em 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, deixa o texto aí, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, ou seja, logo que eu transicionei, eu acabei, olha aqui o texto, quando eu era menino, eu fazia o quê? Não tem um bando de marmanjos falando feito menino, não tem? Um bando de gente velha dentro das igrejas que parece que não cresceram, continuam meninos na fé, velho. É cheio de mimimi, não me toca, não me colocaram. Quem deveria ser da comissão de finanças era eu. Quem deveria estar pregando era eu. Mas fulano chegou agora e não me colocou. Você não cresceu ainda, irmão. Você continua com a sua cabeça medíocre, pequena. Você não vai acessar o que Deus tem para você, porque a sua cabeça ainda não desenvolveu. Você não saiu do estado de meninice. Você não se tornou maduro, não se tornou ruios. Filhos maduros da fé. Então Deus não vai confiar a crianças coisas que só adultos sabem lidar com elas. Você está entendendo isso? Tem coisas que crianças fazem, que a criança faz. Pensa como criança. Como é que criança pensa? Joga bola, não tem senso de responsabilidade, porque ela é criança, é normal. Ela quer jogar bola, jogar futebol, brincar com boneca, com boneco, soltar pipa, celular, videogame. Então, o que Paulo vai dizer? Quando eu era menino, eu falava com menino, ele fala com um jeitinho, com mimo, sabe? Eu vejo até na casa dos pais, filhos com 30, 40 anos, querem sair da casa dos pais. Porque eles não cresceram, eles não têm senso de responsabilidade, eles se acomodaram. Eles continuam menino, ele fala como menino, pensa como menino. Embora seja um marmanjo, embora seja uma pessoa já adulta, mas ela se comporta, suas atitudes são atitudes de pessoas imaturas. Pensa como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, olha, isso é Paulo que está dizendo. Deixei, acabou. Há tempo para tudo. Existe, eu não sabia que tem um tempo de recém-nascido, para depois ser bebê. Eu não sabia. Como avô, estou aprendendo isso agora. Tem a fase do recém-nascido, que são os primeiros dias, né? Depois ele passa a ser bebê. E depois ele vai passando as etapas, né? Ele vai vir para ser criança, depois ele vai ser pré-adolescente, adolescente, junior, jovem, adulto, e aí vai até chegar a estado bonitão assim, feito pastor, com 15 anos de idade. Meu Deus, já passou faz tanto tempo. Então, sabe, tem as fases. Mas o que é inadmissível e o que mais cansa é você conviver com pessoas que não transicionam. Pessoas que continuam, elas estão dando volta, sabe, em si mesmo. Elas não saem do lugar. São os mesmos problemas, as mesmas histórias, as mesmas cantigas, os mesmos sofrimentos, as mesmas lá. Você já sabe onde tem ponto e vírgula quando elas vão conversar com você. Porque é as mesmas coisas, cansa. Fadiga é o pior. Como se não bastasse, além de cansar, parece que desacelera você. E isso pega, viu, irmão? Isso pega. Vai contaminando você. Porque me diga com quem você anda e eu direi quem você é. Quem se junta com porco, o quê? Quem se junta com menino vai ficar o quê? Engateando. Nós precisamos entender que as fases precisam encerrar. Por isso que Paulo diz, quando eu era, eu não sou mais. Está na hora de crescer. Está na hora de amadurecer. E eu vejo que tem pessoas que não querem amadurecer. Elas não querem crescer. Elas continuam sendo tecnão, continuam sendo meninos da fé. São filhos, mas são meninos da fé. Logo elas nunca vão desfrutar de coisas que só os adultos podem desfrutar. É bom ser criança, mas é bom também saber ser adulto na presença do Senhor. Sabe, o adulto, ele pode tirar a carteira de motorista, sim ou não? Então ele pode dirigir, desfrutar de um carro. Onde menor não pode. Então, irmão, se você
não cresce, você deixa de desfrutar de coisas que só adultos podem desfrutar. Quando o obreiro é menino, nada difere de escravo. Quando você é menino, não difere de um escravo, porque você tem alguém mandando em você. Mas eu sou rico, mas você não consegue usufruir da riqueza que você tem, porque você ainda é menino. Você ainda é criança. Agora, quando você crescer, você passa a responder. Você passa a se apropriar daquilo que é seu por herança. Fala para o irmão, Deus tem uma herança para você. Mas tem algo que está impedindo de você acessar. É a sua meninice. A sua infantilidade. Pessoas que são imaturos e inconstantes na fé, não se posicionam. E por que você leu, pastor, esse texto de Jonatas aí falando com o Davi? Por que o senhor mencionou isso aí, pastor? É simples, porque esse texto vai nos trazer um posicionamento de alguém que, mesmo tendo por direito herança, ele se posiciona como um ruios. E olha que naquele momento, isso nem se imaginava essa palavra, mas ele sabia quem ele era. Sabe, quando nós sabemos quem nós somos, irmão, para onde nós estamos indo, ninguém tira o que Deus nos prometeu. Nós conseguimos acessar e viver, mesmo em meio ao deserto. A Bíblia diz que o justo florescerá como uma palmeira. Sabe, em meio ao deserto, em meio às crises, em meio às dificuldades, nós conseguimos viver de forma diferente. Porque como filho nós nos apropriamos daquilo que Deus tem para nós. Tudo que Jesus conquistou na cruz, irmãos, é direito nosso. Quando Jesus disse, está consumado, Ele está dizendo, está feito, ninguém muda, ninguém tira. A questão, pastor, porque eu não consigo acessar, porque eu não consigo viver, porque eu vejo outras pessoas vivendo, porque você não mergulhou ainda, você está vivendo na superficialidade, você continua sendo menino na fé. Agora, fala para a pessoa do teu lado, nessa noite, você tem a oportunidade de transicionar. Eu lembro quando eu preguei uma palavra aqui sobre transitar e transicionar, Abidiel estava chegando na igreja, lembra? É justo. Abidiel estava chegando na igreja, e ele pegou muito essa palavra. E ele por muito tempo ele ficou dizendo, pastor, eu preciso transicionar, pastor, eu preciso transicionar, pastor, eu quero transicionar. Então ele começou a desejar isso. E quando nós desejamos, nós focamos, irmão, nós vamos conquistando, sim ou não? É um trabalho, é um lapidar, é um processo de Deus da nossa vida. Transicionar não é fácil, mas é necessário, é preciso. Você precisa acabar com o tempo de meninice da sua vida. Você precisa deixar de ser verde, ser imaturo. Você precisa começar a se posicionar como homem e mulher cheios do Espírito Santo de Deus. Você precisa testificar o que Deus é na sua vida, o que Deus tem para você, como Deus quer que você viva. Você precisa glorificar a Deus aonde você for. Você precisa deixar de ser menino. É uma vergonha o que nós estamos vendo hoje dentro das empresas. Cristãos com meninice, brigando, irmão, não brigue, porque o que Deus te deu, ninguém toma, irmão. Não precisa discutir, porque é seu, Deus te deu. Agora, não queira aquilo que Deus não te deu, irmão. Aí quando você não entende isso, porque quando você entende que Deus te deu, ninguém vai roubar. Não pica um pedaço de unha, irmão, no Egito, é seu. Faraó não pica com nada, mas você só entende isso quando você tem maturidade espiritual. Quando você mergulha, quando você se entrega para Deus, para viver o que Deus tem para a sua vida nesses dias. Tem gente que não sabe nem para onde está indo. Tem gente que não sabe nem o que é um chamado. Tem gente que só está na igreja por estar, para sentar e completar um espaço. Tem gente que só vai para a igreja porque é domingo. Veste a roupa de crente e vão para a igreja. Tem gente que está na igreja, não sabe nem por que está. Ou porque não tinha nada para fazer em casa, porque é domingo, então é dia de ir para a igreja. É um catolicismo dentro do cristianismo. Nós estamos dentro de círculos. Sabe, a gente não consegue desenvolver, a gente não consegue crescer. Irmãos, está na hora da igreja frutificar. O nome do ministério é a família frutificando. Ei, você e eu, nós precisamos transicionar, nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Cadê os pastores dessa casa? Cadê os missionários dessa casa? Cadê os líderes, os diáconos? Cadê as pessoas que estão se posicionando nesses dias? O que eu vejo, na verdade, nesses dias, é um bando, me desculpe, irmão, com todo respeito, pelo posicionamento. Covardes. Não estou dizendo que você é covarde, me entenda, por favor. O pastor disse que eu era covarde, você já precisa crescer, se você pensar dessa forma.
O que eu estou dizendo é que eu vejo nesses dias, são pessoas que não querem tomar o seu lugar, que Deus os chamou para assumir. Fica fugindo, correndo, se escondendo, atropelando, criticando quem está fazendo, mas não se posiciona. Está na hora de crescer, irmãos. Está na hora de nós nos posicionarmos. Está na hora de nós expandirmos, alargarmos as tendas. Está na hora de nós irmos, sabe, e possuir a terra que Deus está nos dando. Nesse texto, Jonathan vai dizer para Saul, para Davi: olha, Davi, meu pai quer te matar, mas ele não vai te matar. Meu pai, ele não vai te matar. Agora eu vou perguntar uma coisa a você: Saul queria ou não queria matar Davi? Sim ou não? Queria, irmão. Saul queria matar Davi, porque Davi era uma ameaça para o trono de Saul. Então a única forma de se livrar dessa ameaça era fazendo o quê? Prendendo Davi. Ele tinha que matar Davi, por isso que ele saiu a perseguir Davi. Agora vem Jonatas e diz: meu pai não vai te matar. Ora, como isso, pastor? Se o pai queria matar, agora o filho vem dizendo que o pai não vai matar. É porque o filho era maduro, tinha vida com Deus. Porque veja bem, irmão, se você analisar sucessoriamente, Jonatas era o herdeiro do trono, sim ou não? Porque se o pai morresse, na morte de Saul, quem deveria assumir o trono? Jonatas. Era o primogênito. Era que estava na lista de espera para assumir o trono. Então agora eu pergunto uma coisa a você: se você está na lista de espera para assumir uma posição, porque é sua por direito, sim ou não? Era por direito. E agora Deus coloca outro no lugar. Isso aconteceu comigo. Eu me preparei, eu conhecia tudo que havia dentro da empresa, e eu estava pronto para assumir o cargo de coordenador no banco que eu trabalhava. E quando eu estava na agulha, todo prontinho, era meu, era direito. Aí a gerência do banco vai e coloca um camarada para eu ensinar ele, irmão, para ele ser meu chefe. Aquilo me doeu, aquilo me corroeu. Eu fiquei insatisfeito, eu fiquei chateado. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos, abrir um parênteses. O Senhor diz assim: o que eu faço hoje, tu não entende. E hoje eu digo: Deus, muito obrigado, porque eu não fui promovido. Talvez se eu tivesse sido promovido, eu estava lá numa cadeira, sentado dentro de um banco. E hoje Deus me deu uma condição muito melhor, igreja. Então o que Deus faz hoje, você talvez não entenda, mas descanse, porque quem te prometeu garante. Então Jonatas vai chegar e vai dizer: olha, eu sou o herdeiro, sucessoriamente o direito é meu. Quem deve sentar no trono é quem? Irmão, não era qualquer lugar, irmão. Não era para ser auxiliar da terceira pessoa, não, irmão. Não era para ser o seu quase nada, não. Ele ia ser rei sobre Israel. Você está entendendo isso? Quem ia reinar sobre Israel? Jonatas. Filho de quem? De Saul, o primeiro rei de Israel. Quem seria na sucessão o segundo rei de Israel? Irmão, era para estar aqui na história. Quem foi o segundo rei de Israel? Jonatas. Aí Saul quer matar Davi. Diz: isso não vai acontecer, não. Porque o que vai acontecer é que meu filho vai herdar o meu trono. Esse cara é uma ameaça. Quando você tem alguma ameaça, você faz o que, irmão? Você elimina, sim ou não? Sim ou não? Qual o santinho aqui que não elimina? Levante a mão. O santinho aqui que não elimina. Você vai para um concurso público, tem uma vaga de emprego, você e outro competindo naquela vaga. Você fica torcendo para quê, irmão? Para ele errar. E você se dá bem. É, irmão, é a verdade. É a verdade. Quem quer ser segundo aqui, levante a mão. Quem quer ser vice aqui, levante a mão. Quem já viu uma rua vice-governador? Vice-prefeito não tem, irmão. Todo mundo só quer ser o primeiro. Todo mundo quer assumir a posição de destaque. Mas o que me chama a atenção é que esse jovem, ele tem a cabeça de ruios. Sabe, ele entende o processo de Deus, não o processo do homem. Ele se submete à vontade de Deus e não à vontade do homem, porque a vontade do homem é que ele fosse o rei, a vontade de Deus é que ele abrisse o caminho para Davi. Por isso que ele vai procurar Davi e vai dizer: olha,
meu pai não vai te matar. Agora eu te pergunto, para ele afirmar que o pai dele não iria matar Davi, quem trazia essa convicção no coração dele? Era o pai, que ele sabia que o pai queria matar. O pai queria ou não queria matar? Vocês estão entendendo essa introdução, irmão? Saul queria matar, e por que agora ele diz que meu pai não vai te matar? Acho que você não startou. Sabe por que ele diz isso? Porque ele era maduro na fé. Deus já tinha falado com Jonatas, irmão. Jonatas é um personagem que pouco aparece na Bíblia, mas ele vai trazer uma importância tremenda para a revelação do reinado de Davi. Ele vai chegar e vai dizer, volta lá para o texto, por favor, de 1 Samuel, capítulo 23, versículo, se não falha a memória, é o 16 ou 17. 17. Não tenha medo. O meu pai não porá as mãos em você. Deixa o texto aí. Por que ele vai dizer isso? Se o pai queria pôr as mãos de Davi, se Saul queria matar Davi, por que ele diz isso, irmão? Porque Deus já tinha confirmado no coração. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Pega isso aí. Quando Deus confirma no nosso coração, ninguém muda, irmão. E você se alegra. Porque o homem natural está atrás de posição. O homem espiritual está atrás de agradar o coração do Pai. Ele entende a vontade do Pai. Não importa se eu sou porteiro, se eu sou zelador, se eu estou limpando a igreja, se eu estou cantando. Não importa a minha posição, o que importa é que eu estou fazendo a vontade do Pai. Porque eu sei que o melhor lugar para estar não é o lugar que eu escolhi, que eu estabeleci. Eu sei que o melhor lugar não é o trono, porque no trono só senta quem é rei. O melhor lugar de estar é o lugar onde Deus quer que eu esteja. Sabe, quem tem esse entendimento não fica entristecido, não fica enraivecido, não fica com mimimi, glorifica. Irmão, tem um ministério da igreja que todo mundo almeja, num púlpito, todo mundo quer púlpito. Porque todo mundo quer aparecer, todo mundo quer pregar, todo mundo quer cantar, todo mundo quer tocar. Porque daqui nós somos vistos, meu. Quando na verdade deveria ter um tapume bem grande. Feito Sombra, no programa do Ratinho, lembra? Ficava escondido, era só a voz. Ou o programa do Silvio Santos, Lombardi. Ninguém via Lombardi, mas a voz estava lá. Ninguém vê, porque quando nós não somos vistos, nós não nos tornamos referência. Sabe, então, aqui deveria ter um tapume aqui bem grande, só a voz do pastor saindo. Ninguém deveria ver músico, ou se não, feito teatro. Que a parte tem um nomezinho que dá, eu esqueci agora. Que os músicos ficam lá embaixo. Como é o nome daquele lugar, João? Me faltou a memória agora. Tem um nomezinho que eles ficam embaixo. Ninguém vê músico, ninguém vê, mas o som está lá. As coisas estão acontecendo, sabe? Mas as pessoas gostam de ser vistas. Jonathan não, Jonathan disse, não, eu não estou preocupado com o trono. Eu não estou preocupado com sucessão. Eu não estou me importando se a ordem dos homens diz que eu devo reinar. Olha o que ele vai dizer, não tenha medo. Agora eu pergunto, só pode acalmar o outro para dizer quem não tenha medo, quem tem o quê? Segurança. Que segurança, sou de Jesus. Irmão, tem medo. Sabe, então Davi vai chegar, Jonathan vai chegar e dizer, não tenha medo, Davi. Porque Davi estava fugindo de Saul. Então não tenha medo. O meu pai não porá as mãos em você. Ou seja, Jonatas ia brigar com o pai? Não. Ele sabia o que Deus tinha para Davi. Ele também sabia o que Deus tinha para ele. Meu pai não porá as mãos em você. Você será o quê? Xaracandarabaçô. Irmão, cara, eu fico assim, extasiado. Porque o lugar era meu. Eu chego, não. Você vai subir. Quem vai pregar é você. É você que vai pastorear. É você vai pastorear. Eu estou aqui para te ajudar. Eu quero te auxiliar. Todo mundo só quer púlpito, ninguém quer bacia e balde e toalha. Todo mundo só quer microfone, mas ninguém quer bacia e toalha. Todo mundo quer teclado, bateria. Mas, irmão, tem um ministério mais excelente. Irmão, Jesus entra numa casa e ele pede uma bacia e uma toalha. Quem fazia esse serviço era um escravo, e era o pior dos escravos. Era o serviço mais pesado, mais ignorante. E eu fico imaginando, porque naquela época havia os salões de beleza para hidratar os pés, né, cortar as unhas. Fico imaginando os pés daqueles caras, irmão. As ruas eram todas asfaltadas, limpinhas, perfumadas. Não.
Era uma areia, barro, sujeira, sabe? Não tinha aquela cautela. Acho que eles cortavam na foice, irmão, a unha. Entendeu? Eu nem sei como é que eles cortavam a unha, de verdade. É uma curiosidade, qualquer dia eu vou pesquisar sobre isso. Estava passando o dedo no chão. Irmão, imagina a sujeira. Então esse serviço era feito pelo pior dos escravos. Então tu vai fazer um serviço mais pesado. Aí Jesus chega. Não, eu não vim aqui para pregar. Para todo mundo estar olhando para mim. Vem cá, aí Jesus foi lá nos escravos. Não. Jonatas, fica aí, só. Me dá o balde, dá a bacia. Ninguém quer fazer. Esse é o pior. Mas me dá a bacia, me dá a toalha. E ele se abaixa. E ele começa a lavar os pés dos discípulos, irmão. Eu fico imaginando cada dedinho lindo, cada pezinho limpo. Meu Deus do céu. Os pés eram horríveis, sujos. Mas Jesus está limpando. Jesus está dando uma lição para eles que, olha, Pedro diz assim: Senhor, não precisa lavar os meus pés. O Senhor vai dizer assim: se eu não lavar os teus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. Sabe o que eu estou dizendo para você, Pedro? Aquilo que você quer que os homens te façam, faça você primeiro. Pedro, você precisa se colocar na posição de servo. E não de... Porque todo mundo só quer ser senhor, todo mundo só quer ser patrão, todo mundo só quer ser cacique, ninguém quer ser índio. Não tem lugar que só tem cacique. Todo mundo quer mandar, todo mundo quer determinar, todo mundo quer estabelecer, mas ninguém quer obedecer. Quando a Bíblia diz que é melhor mandar, ou a Bíblia diz que é melhor obedecer? É melhor obedecer do que sacrificar. E Jesus vai lavar os pés dos discípulos, sabe por quê? Jesus está nos dando uma lição. E que aquele que quiser ser o primeiro, seja o último. Que nós devemos nos humilhar, que nós devemos servir. Olha para o irmão de você, está nesse mundo para servir, irmão. Pare de buscar cargos, pare de correr atrás de posições. Coloque-se como servo e Deus vai te honrar. O Senhor que te vê em secreto, olha a palavra, o Senhor que te vê em secreto fará o quê? Te recompensará, irmão. Sabe quem te vê em secreto é Deus, irmão. Quem conhece o teu secreto é Deus, se é que você tem secreto com Deus. Quem conhece você é Deus. Então é no tempo é Deus quem exalta, é Deus quem abate. Mas como é que Deus vai exaltar alguém que não transicionou? Como é que Deus vai colocar numa posição elevada aquele que não sabe servir? Como é que Deus vai elevar a um cargo aquele que não sabe governar? Irmão, para governar nós precisamos passar pelo processo de Deus. E o processo de Deus não é fácil não. Ninguém foi chamado por Deus num dia, no outro dia já estava ali reinando, governando. Não, teve processo. Teve processo. O próprio Davi vai passar por um processo. O próprio José vai passar por um processo. Existe um processo, então nós precisamos respeitar o processo. E esse processo é o tempo de maturidade, de crescimento. É nesse tempo de processo que nós estamos transicionando. É nesse tempo de processo que nós estamos aprendendo. Deixar de ser menino e se comportar como homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Até porque se você não transiciona, você continua sendo menino. E se você é menino, você não é nada diferente de um escravo. E Deus não vai te confiar coisas excelentes enquanto você não for responsável. Então Deus está dizendo, Jonatas está dizendo para Davi: olha Davi, eu amadureci. Ele não vai se tornar inimigo de Davi. Ele não vai brigar com Davi. Ele simplesmente vai entender. Olha o que ele vai dizer: você será o quê? Agora eu pergunto, quem revelou isso a Jonatas, igreja? Foi Saul? Foi a multidão? Quem revelou isso a Jonatas? Deus. Dele trazer esse entendimento ao coração de Jonatas, dizer: você será rei, e eu serei o quê? Vamos, igreja, lê isso aqui: eu serei o quê? Quem quer ser segundo, irmão? Ele diz assim, ó: você será rei, você será o primeiro. O rei é o primeiro, sim ou não? Eu serei o segundo. Eu serei o segundo em comando, até o meu pai já sabe disso. Ou seja, o pai sabia tanto que o pai queria matar Davi. Mas o filho também sabia tanto que diz: olha, você vai ser rei sobre Israel. Porque ele amadureceu, ele cresceu, ele teve esse entendimento. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel 23:17.
23, 17. Não tenha medo, disse, o meu pai não porá as mãos em você, você será rei, e eu serei. Olha o que o texto está dizendo. Quem é maduro, quem é ruios, entende o que Deus tem para a sua vida. Sabe que sua hora vai chegar. Caminha pelo caminho que Deus estabeleceu, não pelo que Ele escolheu. A Bíblia diz, pedis e não recebeis, porque o quê? Você pede mal, irmão. Mas quando nós pedimos, irmão, direcionado pelo Espírito, nós acessamos. Então, ruios, filhos maduros, não se preocupam com posição. Se vai ser primeiro, se vai ser segundo. Eles se preocupam simplesmente em fazer a vontade do Pai. Aí eu lhe faço uma pergunta nessa noite. Qual o nível de maturidade espiritual que você está vivendo, a ponto de abdicar de coisas que você estabeleceu, para viver as coisas que Deus estabeleceu? Você está disposto a renunciar a tronos para possuir a eternidade, irmão? Nós estamos mais preocupados com os tronos, com as posições, com as reverências que as pessoas podem nos dar, do que com a eternidade que Deus já nos deu. Porque nós não transicionamos, nós não amadurecemos. Salmo 92, 12, por favor. Inclusive esse texto, nós usamos ele na virada de ano, no culto de gratidão do ano passado. Olha o que diz o texto. Os justos farão o quê? Farão o quê? Irmão, eu preguei aqui no final do ano que a palmeira, Gilberto, ela primeiro cresce para baixo. Ela não é vista. Sabe, ela primeiro cria o quê? Profundidade. Raízes, para depois ela crescer fora. Tem muita gente que está mais preocupada de ser visto do que se firmar em Cristo. Tem gente procurando mais posição do que fundamento. Tem gente procurando, sabe, reconhecimento humano do que ser firmado na palavra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmão. Que adianta o homem ganhar todo o reconhecimento, ganhar todas as reverências aqui na terra e perder a sua vida? Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É melhor estar firmado com raízes profundas em Cristo. E deixa eu te falar, irmão, para ter raízes leva tempo. E só os ruios no processo do tempo amadurecem e depois florescem. Olha o que o texto vai continuar seguindo, dizendo, ó. Os justos florescerão como a palmeira, farão o quê? Como um cedro. Continua no versículo 13. Plantados aonde? Florescerão. Então, para aí, irmão. Fora da presença de Deus, não tem como crescer, irmão. Você pode até prosperar, e a Bíblia diz, não atente para a prosperidade dos ímpios. Por quê? Eles prosperam e caem. Irmão, quem cria raízes é porque está entendendo um nível de maturidade. E quando o nível de maturidade, sabe, ganha profundidade, aí você começa a florescer. Você começa a crescer. E quando você começa a crescer, deixa eu te falar, ninguém te para, irmão. Porque você está fundamentado. Então como é que você vai crescer, irmão? Se você não tem raízes, se você não se mete ao processo, se você não ora, se você não lê Bíblia, se você não busca a Deus, se você não congrega, se você não se envolve nas coisas da igreja, como é que você vai crescer? Você vai continuar mesmo? Ah não, eu não tenho um chamado. Irmão, Deus chamou cada um de nós. Cada um de nós. Cada um de nós, Deus confiou um talento, sim ou não? A um confiou 5, a outro confiou 3, a outro confiou 1. Só que tem gente pegando um 5 e fazendo o quê? Dobrando. Pegando 3, 2, está multiplicando. Tem gente que tem um talento e faz o quê? Está enterrando. Aí o Senhor está dizendo, por que você pelo menos não colocou no banco? Para que o tempo passasse e tivesse algum juro. Multiplicasse. Você está enterrando. Tem gente enterrando um talento. Olha para a pessoa do seu lado. Ei, não enterre o talento que Deus te deu. Para de ser menino na fé. Se submeta ao processo. Comece a crescer. Comece a amadurecer. Deixe de mimimi. Deixe de confusãozinha, de briguinha. Isso não nos leva a nada, irmão. Isso só nos divide. Mas quando nós crescemos, irmão, nós sinalizamos, sabe, com atitudes maduras, comportamentos maduros, que glorificam a Deus. Se teu irmão te bater a face, quem é maduro na fé oferece a outro.
Se teu irmão te chamar para caminhar 1 milha, quem é maduro na fé, caminha com ele 2. Se teu irmão te pedir a capa, lança-lhe também a túnica, porque você cresceu, você não é mais menino na fé. Se o pecado bater na sua porta, você diz não. E se você estiver perdendo força, você vai orar, porque você sabe que o crente que ora, ele suporta a tentação, ele supera a tentação, ele vence a tentação, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Ah, pastor, mas a carne é fraca. E por que a carne é fraca? Porque você caiu, porque a carne é fraca? Não, você não caiu porque a carne é fraca, você caiu porque você não fortaleceu o seu espírito. E o que nos faz vencer, irmão, as tentações, os embates da vida, é o quanto nós somos maduros no Espírito, quanto nós temos nos alimentado do Espírito. Então quem é ruios, floresce. Quem é ruim, os filhos maduros crescem e dão frutos. Eles estão plantados na casa do Senhor. Eles estão plantados aonde, igreja? Na casa dos átrios do Senhor. Fora dos átrios não tem como florescer. Fora dos átrios você pode até atingir status lá fora, mas seu caminho final vai ser de morte e destruição. Daniel 3,16, por favor. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste. Segura aí, irmão. Ruios florescem, mas também permanecem, não negociam. Você está entendendo isso, irmão? Eles sabem o que querem, Gilberto. Olha a posição desses meninos. Olha aí, fica sabendo uma coisa. Se o nosso Deus, olha que entendimento, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar. Pode ou não pode? Pode. Mas nós não vamos nos curvar. Entendeu? Também se Ele não quiser, irmão, acontece com a gente, esse Deus abre a porta, fazemos campanha de oração, 7 dias, 7 sextas-feiras, 7 semanas, correndo para lá, oração, vamos de igreja em igreja, pulando, pedindo. Aí Deus não abre a porta. Ai, Deus não abriu a porta. Não entendeu. Se Deus abrir aquela porta, tu vai morrer, infiel. Entendeu? Deus não te deu ainda porque tu não está pronto, porque tu é criança. Se Deus te der um carro e tu não tiver maturidade, tu vai causar danos, vai matar pessoas, tu vai morrer. Não está na hora ainda, então espera. Quem te prometeu garante, é no tempo certo. Se Ele quiser abrir, Ele abre. Se Ele não quiser abrir, Ele também não abre. Mas descansa, porque Ele tem o melhor para você. Fala para o teu irmão: Deus tem o melhor para você. Aprenda a descansar de Deus. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tem o melhor para a sua casa. Deus tem o melhor para a sua família. Mas você precisa tão somente aprender a confiar em Deus. Permanecer firmado, não negocie, não abra mão. Eu queria florescer. Só floresce, irmão, quem é maduro. Só possui terra, irmão, quem está firmado no propósito. Mas se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que nem assim nós vamos negociar contigo. Talvez a melhor resposta de Deus para a sua vida seja o não de Deus. Fala para a pessoa do seu lado assim: você precisa, como filho maduro, aprender a ouvir o não de Deus. Porque o não de Deus é o melhor para você, irmão. Mas você só quer ouvir o sim. Tem hora que Deus vai dizer não. Deixa eu te falar, tem hora que nem não Deus vai dizer, Deus vai ficar em silêncio. Tem hora que Deus nem vai responder nada, e você, Deus falando, vai bater e não vai se abrir. Deus não vai responder, irmão. Porque Deus não responde ao teu clamor, Deus responde ao tempo dele. Clama e Deus vai responder. Deus responde, mas é no tempo dele, do jeito dele, da forma dele. Então, meu irmão, por favor, se não abriu, não é porta da esperança não, irmão. Vamos abrir a porta da esperança. Aí acaba cheio de expectativa. Não, irmão, se não vier. Fica imaginando Jesus
Foi levado para o deserto, sendo filho de Deus, sendo ele o próprio Deus. Poderia ter sido para outro lugar, né? Ele ali vai passar 40 dias e 40 noites jejuando. Tempo ali de comunhão com Deus. Ele estava o quê? Como um homem. Ele estava mostrando que nós precisamos o quê, Gilberto? Amadurecer. Sabe, renunciar, abdicar do seu eu. Ele vai se ausentar por 40 dias e 40 noites, irmão. É 1 mês e 10 dias. Jesus fora dos holofotes. Sabe, Jesus fora dos púlpitos das estradas. Do barquinho que ele mesmo mandou separar. Jesus está lá, orando, jejuando. Naquele momento de oração, jejum, após esse tempo, aparece o infiel, coisa ruim. Vai fazer algumas propostas para Jesus. Jesus vai dizer, a semelhança desses meninos, eu não quero. Satanás, sai daqui porque papai tem coisa melhor para mim. Eu estou sorrindo assim, irmão, porque quando Jesus termina esse processo, onde o diabo faz 3 propostas para Jesus, tentadoras, no momento da necessidade, irmão, não troque o que a necessidade por aquilo que é eterno, irmão. Na verdade, não troque aquilo que é eterno por uma necessidade. Sabe, Jesus vai dizer, eu não quero, não vou ordenar. Eu vou transformar essas pedras em pães. Te lança daqui de cima porque está escrito que os teus anjos darão as ordens ao teu respeito. Eu disse, não, também não vou fazer isso. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí por último, Satanás diz, eu vou te oferecer todos os reinos dessa terra, todas as riquezas dessa terra. E Jesus vai responder, eu não quero. Fala para o irmão assim, irmão, tem riquezas maiores. Deixa eu te falar, igreja, aleluia. Aquilo que os olhos não viram, aquilo aquilo que os ouvidos não ouviram, o homem jamais ouviu, olhos jamais viram, coração jamais sentiu. Deus tem preparado para os uios, para os filhos maduros, cheios do Espírito Santo, irmão. Nada do que nós vimos nessa terra, nada do que nós contemplamos nesse mundo, se compara com a glória que em nós há de ser revelada, irmão. Então, por favor, permaneçam firmados no propósito. Repete comigo, eu vou permanecer. Mais forte, eu vou permanecer. Acho que você pode fazer isso mais forte, eu vou permanecer. Firmado no propósito que Deus me confiou, aleluia. Eu não vou negociar, irmão, eu não vou desviar o caminho, eu não vou aceitar ofertas paralelas, não. Eu sei para onde eu estou indo. Abra ainda Mateus, por favor. Mateus 4:1. É justamente a palavra que eu falei. Jesus estava lá no deserto. Mateus 4:1. Em seguida Jesus foi o quê? Levado por quem? Para onde? Segura aí, irmão. Primeiro, quem levou Jesus? Quem está te conduzindo, irmão? Quem está te conduzindo nesses dias? Não, pastor, mas a oferta é maravilhosa. A oferta aí não foi nada boa, irmão. Devia ter dito assim, né? O texto, né? Foi Jesus levado para o trono. Jesus foi levado por quem? Pelo Espírito. Para onde? Para o deserto. Para o quê? 3 coisas aí. Quem primeiro? Quem leva Jesus é quem? O Espírito. Deixa eu te falar, irmão. O melhor lugar de estar é o lugar que o Espírito Santo de Deus nos leva. Se permita ser levado pelo Espírito. Se permita ser conduzido pelo Espírito. Segundo, pode parecer estranho, mas o Espírito vai te levar a lugares que não são nada maravilhosos diante do homem, diante deste mundo. Vai te levar para lugares que talvez sejam inóspitos. Lugares que você vai olhar. Lembra de Ezequiel? O Senhor leva Ezequiel aonde? Ao vale cheio de flores, cheio de lírios, não foi? Levou Ezequiel para onde? Irmão, já observou que o deserto é o lugar onde o cristão levado por Deus se torna especialista? Deus trabalha na vida do cristão.
É no deserto que Deus molda, lapida. É no fogo que o ouro fica puro. É na dificuldade que nós expressamos e aprendemos a depender de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Nesses dias, Deus vai pegar alguns aqui nesta casa. E como já está fazendo. Eu cheguei para o irmão e disse: olha, quem fechou essa porta foi Deus. Deus mandou te dizer agora, isso era uma tarde, que quem fechou a porta foi Ele. E não adianta espernear, porque Ele fechou, e só quem vai abrir é Ele, no tempo dele. E deixa eu te falar mais uma coisa: tu vai se sentir abandonado, porque Deus vai afastar as ajudas de ti. Deus vai travar o coração das pessoas, como Deus fez com o faraó. Quem endureceu o coração do faraó foi quem? Deus. O irmão começou a se tremer, e começou a encher os olhos de lágrimas. Deus vai afastar todas as ajudas possíveis, porque Deus quer tratar contigo. Agora, sabe por que Deus está fazendo isso? Porque Deus te ama. Mas pastor, Deus não poderia me levar para um emprego, uma promoção, para um lugar melhor? Deus poderia dar uma promessa. Não, esse eu te digo, vaso, vou abrir uma porta, e tu vai ser o diretor, tu vai ser o patrão, vou te dar essa empresa. Não, estou fechando portas. Sabe, tem pessoas aqui que Deus começou o tratamento e vai fechar a porta literalmente. Agora, se você for maduro, você não vai espernear, porque o justo vai fazer o quê? Vai o quê? Florescer. Você está entendendo? No meio do deserto você vai florescer. Agora, quem é tecnon vai espernear. O justo vai florescer. Ruios. Tecnon vai espernear. O ruios floresce, porque está na dependência de Deus. Quando Deus fecha portas e leva para o deserto, não é porque Deus é ruim, é porque Deus quer tirar a ruindade dentro de você. Deus quer tirar o mal que está no seu coração. Deus quer te alinhar ao propósito. Então, nesse texto aí, você vê que quem leva Jesus é o Espírito. Então, peraí, irmão. Deus vai me levar, o Espírito vai me levar a lugares inóspitos? Vai. Pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra que Deus vai me promover essa semana, que vai escancarar uma porta. Deus quer tratar com algumas pessoas aqui nessa casa, irmão. E Deus vai levar alguns de nós para o deserto. Mas não tenha medo. As portas vão se fechar, pessoas vão se esquecer de você, mas saiba de uma coisa, que o Espírito de Deus vai estar com você. Porque quando Ele chama, Gilberto, Ele se responsabiliza. Quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele chama, Ele provê. Quando Ele chama, Ele supre. Quando Ele chama, Ele respalda. Você está entendendo isso? Mas Deus está doendo. Ele vai perguntar assim: está chorando por quê? Está chorando por quê? Para de espernear. Para de estar mimado, com birra. Para de estar esperneando. Em vez de espernear, aquieta os joelhos, dobra e ora. Aí Jesus vai fazer o quê? Pelo Espírito foi levado para onde? Para o deserto. Vamos passear na floresta. Foi assim? Deserto, irmão. Nos desertos Jesus foi fazer o quê? Jejuar e orar. 40 dias. Foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto. Para quê? Meu Deus. Depois de ser levado para o deserto, João. Entendeu? Orando, jejuando. Para ser o quê? Tentado. Mas Jesus, como se não bastasse de perder tudo, essas portas estavam todas fechadas. Está aqui no deserto, jejuando e orando. Estou orando, Jesus. Eu estou orando, estou indo atrás de uma assombração. Você ser tentado. Deixa eu te falar. É no deserto que Deus vai te fortalecer, irmão. Você pensa que está forte. Você pensa que está pronto. Você pensa que está preparado. Não. Por isso que o Senhor está te levando para o deserto. Para te fortalecer, te fazendo amadurecer, crescer. Deixar de ser menino na fé. Porque vai chegar propostas indecorosas. Vão chegar tentações.
E você só vai poder vencê-las porque você vai estar habilitado no deserto. Fala para o irmão, no deserto, Deus vai estar te habilitando. No deserto, Deus vai estar te capacitando. No deserto, Deus vai estar te dando ferramentas, armas espirituais. No deserto, fala para o irmão, no deserto, Deus vai te dar vitória. Aleluia. Depois que Jesus é tentado, o que é que aconteceu? O que é que diz o texto? Vieram anjos e fizeram o que com ele? O serviram. Mas depois do processo. Agora eu pergunto, se o meu Senhor passou pelo processo, olha para o irmão, com todo carinho, e faz: quem é você, docinho de coco? Aonde que você é melhor? Cocadinha de sal, cuscuz de pó de serra. Aonde que você é melhor, meu irmão? Pare de mimimi e se submeta ao processo, porque chegou a hora de você crescer, chegou a hora de você amadurecer, chegou a hora de você transicionar, chegou a hora de você acessar. Não, eu queria que Deus mandasse um anjo. Deus não vai mandar anjo, irmão, quando for menino. Não vai vir anjo. Os anjos só vão vir te servir quando você amadurecer, atingir a estatura de homem, de mulher cheia de Deus. Efésios, capítulo 1, por favor. Estou encerrado. Só preciso de mais 50 minutos de vocês, amém? Vocês estão corajosos, hein? Estou encerrando, igreja, estou encerrando. Vocês são crentes mesmo, aleluia. Glória a Deus. Efésios, capítulo 1, versículos 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quem nos abençoou. Eu gosto desse texto, irmão. O verbo abençoar está onde? Qual o tempo? Passado. Então Ele já nos abençoou, não vai abençoar mais, não é isso? Não, não vai abençoar mesmo não, porque você já é abençoado. Amém? Fala para o irmão, você já é abençoado. Deus já te abençoou, irmão. Senhor abençoa, Deus já te abençoou. Olha, bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com algumas bênçãos. Eu já falei isso, irmão, estou repetindo, mas eu não me canso, porque eu fico extasiado com isso aqui. Sabe, que nos abençoou com as bênçãos espirituais, aonde? Então deixa eu segura aí. Regiões celestiais, não são regiões terrestres. As coisas primeiro acontecem aqui, Gilberto. Descem aqui e se materializam. Acontece aqui, desce aqui e se materializa. Então vê só, deixa eu te falar. Pega isso aí. Você está preocupado? Ele já abençoou. Aqui nas regiões celestiais está tudo pronto. Você está entendendo isso? Está tudo disponível. Porque ele já fez. Tudo que você vai precisar, Ele já proveu. A questão é que aqui não está pronto. É menino. Está imaturo. É tecnó ainda. Se aqui não está pronto, você não consegue acessar, porque você fala como menino, você anda como menino, você pensa como menino ainda. Você fica perdendo tempo com coisas de menino. Por isso que você não consegue, está pronto, mas você não consegue acessar. Porque você continua sendo escravo, você não difere de nada do escravo. Agora, na hora que você permitir que o seu coração seja preparado por Deus para a maturidade espiritual, então o que está aqui, habita aqui. E quando habita aqui, não há mais nada que te segure, irmão, porque Ele vai trazer a existência. Não existe, você não vê, ninguém vê, todo mundo vai te chamar de louco, mas Ele já liberou. Coração está alinhado, você agora é ruios, maduro. Uau, portas se abrirão. Deus vai te confiar riquezas sobre a terra. Sabe por quê? Teu coração não está na riqueza. Deus vai te confiar lugares, posicionamentos sobre lugares da terra, porque teu coração não está nos tronos. Deus vai te dar, sabe, evidências, mas você não vai querer ser evidenciado, porque o teu lugar não está nas evidências, está nos céus. Então primeiro está aqui, está tudo, fala para o irmão, está tudo pronto, irmão. Está tudo pronto. Pastor, porque eu não consigo acessar, porque você ainda é menino.
porque o seu coração está pronto. Agora deixa eu te falar, no dia que você se sujeitar ao Senhor, aí as propostas vão chegar, e você aprender a dizer não às propostas desse mundo, agora você está pronto para viver o que Deus já liberou sobre a sua vida. Aí o que é que vai acontecer com isso? Está pronto? Está liberado? Sim ou não? Aí você não consegue acessar, porque você não amadureceu ainda. Aí você amadureceu agora. Seu coração se submeteu ao processo, ok? E agora submisso ao processo do que Deus quer tratar com você, você vai crescer, você vai deixar de espernear, você vai deixar de fazer birra, você vai dar glória em tudo dai graças. Ah, a porta se fechou, graças. Sabe, e eu fui demitido, glória a Deus. E as pessoas não querem falar comigo, aleluia. E me rejeitaram, glória a Deus. E me desprezaram, aleluia. Ninguém se importa comigo, glória a Deus, porque Deus se importa. Deus está comigo, Deus cuida de mim, o Senhor é comigo. Nem me colocaram nessa posição, estou nem aí, irmão. Eu não estou atrás de cargos, eu não estou atrás de posições, eu não estou atrás de reconhecimento humano. Eu cresci, eu agora sou homem, como diz Paulo. Eu não sou mais menino na fé, agora estou em outro nível. Sabe, essas coisas, sabe, não mais me atraem. Tem um louvor que nós cantamos aqui, o Everton ministra muito. Eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas, irmão. A questão, sabe, Belk, é que a gente está olhando para as coisas dessa terra e está se encantando com o brilho das coisas, irmão. Diz uma história que uma mulher ia passando com a criança no colo. É mais ou menos assim, ela ia passando com a criança no colo, estava passando muita dificuldade. E nessa sua caminhada, ela vê uma caverna. E na caverna tinha uma escrita bem grande, uma porta aberta. Diz: entre e pegue tudo o que você quer, só não se esqueça do mais precioso. E ela com o menino no braço, e ela entra e ela vê muitos tesouros ali, muita riqueza, ela começa a pegar. Só que ela não consegue segurar tudo. E a frase é: entre e pegue tudo o que você quiser, só não se esqueça do mais precioso. Que a porta vai fechar, e quando fechar ninguém pode mais abrir. E aí ela entra e ela começa a se encantar com muita coisa, que menino quando vê pipoca e pirulito se lambuza. É assim ou não é? Menino quando vê cachorro quente, irmão, não está nem aí para a roupa, se a roupa é nova, se custou caro, se não está nem aí. Se a mãe aprontou ele naquele, ele vai lá e se lambuza. Mas meu Deus, a mãe... menino é assim, não é verdade? O adulto não, aí tem que ter cuidado, né? O menino, ele se lambuza, ele se entrega. Menino com sorvete, meu Deus. Coloca um sorvete na mão de uma criança. Ela não está nem aí, irmão, ela vai se lambuzar todinho. E aí a mãe, com aquela criança, começa a ajudar porque ela está se lambuzando com a riqueza. Ela estava pobre, estava na miséria, e agora é uma oportunidade dela mudar de vida, então ela começa a crescer seus olhos. E ela começa a pegar as riquezas, só que ela não consegue segurar a criança, e aí os tesouros. E ela põe a criança no lugarzinho e começa a encher a roupa, cheia de tesouros. E ela sai com a roupa e a criança está lá. E ela sai da caverna e quando coloca o tesouro lá fora, a porta fecha. Entre, pegue tudo o que você quiser, mas não se esqueça do mais precioso. É assim que nós estamos vivendo nesse mundo. A gente está pegando tudo que a gente quer, está se lambuzando. A gente está se esquecendo do mais precioso. Irmão, não é pecado ser rico. Não é pecado ser próspero. Até porque a prosperidade do cristão é Deus quem dá, irmão. Não é pecado comprar um carro, irmão. Deixa quem quiser falar. Deixa quem quiser criticar. Porque se você comprar um carro, vão falar de você. Se você não comprar, vão falar de você do mesmo jeito. Não há pecado, irmão, se vestir bem. Não há pecado nisso. Por contrário, é bom. Entendeu? Não há pecado comer coisas boas, não há pecado viajar. O pecado é quando você coloca Deus em segundo lugar, irmãos. Em que lugar está Deus na sua vida? Você está se lambuzando com as coisas desse mundo, você está se encantando com os brilhos desse mundo, e está se esquecendo de Cristo. A Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar as coisas dessa terra, o brilho dessa terra, as riquezas dessa terra. Não, a Bíblia diz: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O mais importante é Cristo, irmão.
É como se você tivesse com Cristo no seu coração, tivesse colocado Ele do lado e se encantasse com as coisas desse mundo. E agora você sai cheio de riqueza, mas vazio dentro da sua alma. Que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Filhos maduros, filhos, sabe para onde estão indo. Ele sabe que Deus tem bênção para a vida dele, irmão. E que as coisas vão acontecer num tempo. Eles vão dizer assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Continua. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, irmão. Você é um escolhido. Você está entendendo? Vai acontecer, vai chegar, irmão. Você vai acessar, mas é no tempo que Deus te escolheu. Sabe por que você está aqui nessa noite? Não é porque ninguém simplesmente te convidou, porque você achou que deveria vir. Deus marcou encontro com você nessa noite. Deus te escolheu e te trouxe aqui para falar o teu coração, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Continua. Nos predestinou para sermos adotados como filhos, como ruios, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Continua. Nele temos o quê? A melhor coisa que temos é a redenção, irmão. Nós temos a redenção por meio do seu sangue. O sangue de Jesus nos redimiu. O perdão das transgressões de acordo com as riquezas da sua graça, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com um bom propósito que estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas dos céus e na terra, na administração da plenitude dos tempos. Nele fomos também feitos herdeiros, aleluia. Nós somos feitos herdeiros, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da sua salvação, e creram nele, foram selados. Olha para o teu irmão, diz: ei, irmão, não deixe que as coisas desta terra brilhem mais que as eternas. Você foi selado, meu irmão. Você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. É o penhor da promessa, o Espírito Santo de Deus, irmão. Não negocie. E creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Por essa razão, desde que ouvi da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, dê a vocês espírito de, olha para o irmão e diz: que Deus te dê o espírito da sabedoria. Continua, da revelação. Eita glória. Sabe o que Jonatas estava tendo? Jonatas, sabedoria e revelação, irmão. O espírito da sabedoria estava sobre Jonatas, sabe, dando ele sabedoria e revelação. Meu pai não vai te matar, você vai ser rei. Isso é o que? Sabedoria e revelação. Olha a sabedoria: tu vai reinar, tu vai ser o primeiro e eu vou ser o segundo. Não tem importância, porque eu sei para onde eu estou indo. Espírito da sabedoria. Fala para o irmão: o espírito da sabedoria seja sobre ti nesses dias, irmão. O espírito da revelação seja sobre a sua vida nesses dias, por meio do pleno conhecimento dele. Versículo 18, a gente encerra. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam o quê? Iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas, preste bem atenção, que são as riquezas da gloriosa herança dele concedida a quem, irmãos? Riquezas eternas, Gilberto. Jonatas não reinou.
Jonatas não foi empossado como rei, nem sequer chegou a ser segundo, porque Jonatas morreu na batalha. Mas Jonatas recebeu a herança, gloriosa herança, que foi concedido a ele. Eu oro a Deus para que você receba essa gloriosa herança, que não são as riquezas dessa terra, mas são riquezas eternas, indissolúveis, incomparáveis e inigualáveis. Você pode se colocar de pé? Aleluia. Ah, Jesus, ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus caminhos. Ah, Senhor, quem conheceu o coração de Deus, irmão? Até quando nós vamos continuar como Tecnon? O que é Tecnon, pastor? Repito, são filhos infantis, crianças, que os anos estão se passando e continuam sem acessar os lugares altos. Deus está te convidando nessa noite a acessar lugares mais altos, lugares mais excelentes. Até quando você vai continuar assim, meu querido? Até quando você vai ser amigo do Evangelho, irmão? O pessoal cria cada coisa, né? Amigo do Evangelho. Amigo do Evangelho não possui céu, irmão. O céu não é para os amigos do Evangelho, é para os lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Ah, pastor, mas eu ando com os crentes. Lembra das 10 virgens? Só 5 acessaram. Mas eu sou virgem, não tem nada a ver ser virgem. Mas eu também tenho um candelabro. Não é sobre virgem ou candelabro, não é sobre as pessoas que você anda só. É sobre a unção que você carrega. Porque o que deu acesso às virgens, não foi o fato de elas serem virgens, não foi o fato de elas carregarem lamparinas, foi o fato de elas carregarem azeite, irmão. Até quando, irmão? Você vai continuar sendo Tecnon? Tecnon não tem azeite, irmão. Porque Tecnon são crianças. Mas aqueles que crescem, transicionam, se tornam ruios ou ruióis, são filhos, estão prontos para receber o azeite. Queria que você baixasse a sua cabeça, por favor. Se você deseja receber azeite nessa noite, meu irmão, eu quero orar por você. Convido você a sair do seu lugar, eu quero orar por você. Pastor, chegou a hora de crescer. Eu quero um novo tempo na minha vida, pastor. 2025 já começou, eu fiz promessa e eu continuo do mesmo jeito. Mas eu quero nessa noite quebrar as pontes com o passado. E eu quero me posicionar em Deus, pastor. Convido você para vir aqui à frente, irmão, eu quero orar por você. Não tenha vergonha não, eu quero orar por você. É o tempo de você transicionar, meu irmão. É o tempo de você se posicionar para crescer. É o tempo de amadurecer. É o tempo de deixar de agir como menino, começar a se comportar como aqueles que querem uma vida em Cristo, que querem uma vida verdadeira em Cristo. É o tempo de você acessar coisas novas da parte de Deus. É tempo de você fundamentar suas raízes para viver uma vida plena com o Senhor, onde os céus vão brilhar tanto no seu coração, irmão, que nada mais vai te cantar nesse mundo. Eu convido você nessa noite, em nome de Jesus, sabe, a deixar essas meninices comportamentais e começar a se posicionar como filhos maduros. Então, por favor, saia do seu lugar em nome de Jesus. Diga: nessa noite eu me posiciono, eu estabeleço um novo tempo na minha vida. Sim, eu quero ser levado pelo Espírito, aonde o Espírito quiser me levar.
Onde o Espírito me levar, eu sei que vai ser o melhor lugar. Ainda que seja o deserto, vai ser o melhor lugar. Sim, ainda que eu tenha que nesse deserto passar por um processo, vai ser o melhor lugar. E ainda que por fim, sim, eu tenha que enfrentar embates com o inimigo, vai ser o melhor lugar. Porque lá Deus estará me tratando. E eu tenho certeza que assim como o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, eu tenho certeza, Senhor, que após todo esse processo, a Tua glória descerá sobre a minha vida. Anjos dos céus virão para me servir, Senhor, a fim de que o Teu nome seja exaltado. Se você quer se reposicionar nessa noite, irmão, se você quer nessa noite verdadeiramente entregar a sua vida para Jesus, eu convido você, vem aqui à frente, eu quero orar por você.